Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Esse é o nosso Café da Manhã com Deus. E eu quero, na manhã de hoje, pensar um pouquinho com você acerca do cuidado com aquilo que nós falamos. Eu quero compartilhar Efésios capítulo 4, versículo 29. É algo que a palavra nos adverte. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha só. Amados, na verdade, o ser humano ele não é muito de aceitar crítica ou contradições. Apesar da nossa necessidade de sermos ouvidos, temos pouco apreço por conselhos que diferem da nossa maneira de pensar. Além disso, estamos muito mais preocupados em falar, que pouco importa o que os outros digam. Por falarmos demais e ouvirmos de menos, é muito provável que nos arrependamos diversas vezes daquilo que temos dito. Mas olha só o conselho bíblico para nós na manhã de hoje. Fale apenas aquilo que for necessário e que seja edificante a outros. Ou seja, nós precisamos tomar um cuidado com o que falamos e com a maneira com que falamos com as pessoas. E de igual modo, nós precisamos aprender a ouvir o que as pessoas estão dizendo antes de manifestarmos qualquer tipo de opinião. Um exemplo disso é o próprio Jesus. Ele foi assertivo em suas palavras porque ele era empático à condição humana. E talvez você tenha dificuldade em lidar com isso. Talvez você seja aquela pessoa que, diante de determinada circunstância, você não consegue ouvir, refletir para poder dar um retorno. Então isso é muito importante. Nenhuma palavra que de repente vá ferir, que vá magoar. Não faça isso de uma maneira proposital, mas reflita antes. A Bíblia diz que nós devemos, ou até podemos, na verdade, não é que devemos. Nós nos iramos, mas nós precisamos tomar cuidado para não pecar. Nós precisamos apaziguar a ira antes que o sol se ponha. É o que o apóstolo Paulo diz aqui mesmo nesse texto de Efésios 4, 26. Ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Então é muito importante que nós devemos aprender mesmo a lidar com o ímpeto, com a raiva, com aquilo que ouvimos, com o retorno que nós damos. Já se perguntou como Jesus lidaria com esse sentimento? Na verdade, como ele lidou com esse sentimento? Que Jesus ele se irou diversas vezes, e com razão, porque ele se irou diante da hipocrisia dos religiosos, diante do comércio dentro do templo. Ele se irou pela falta de fé dos seus discípulos. Entretanto, Jesus, em todas as vezes, mesmo usando a sua ira ou estando irado, ele projetou de maneira correta para gerar vida e não morte. Jesus é o único que tem o direito de nos punir pela nossa maldade, mas ao invés disso, ele resolveu nos perdoar, nos amar. Ele se doou por nossas falhas e injustiças. Diante disso, se Jesus se propôs a agir em amor, que tal tentarmos viver do mesmo modo?
Peça a Ele sabedoria para você poder lidar com as palavras. Porque realmente tem pessoas que têm muita dificuldade em pensar, pessoas impetuosas antes de agir. E é algo que nós precisamos aprender a lidar. Eu quero te convidar a orar. Ore pedindo isso ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e oramos de uma forma muito específica nesta manhã, para que o Senhor nos dê domínio próprio, para que o Senhor nos dê condição de ouvir mais e falar menos, para que o Senhor nos dê condição, Pai, para que nós estejamos refletindo antes de falar, que não sejamos aquela pessoa que sai por aí ferindo e magoando os outros, mas que sejamos cristãos autênticos, equilibrados, amáveis, pessoas que realmente têm se transformado à imagem e semelhança do Cristo. Essa é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, lembrando sempre, se Deus é por nós, quem será contra nós?